receber uma mensagenzinha aí, tá? E vamos nos concentrar. Vou compartilhar com vocês. Vamos pôr aqui. Então, vamos nos concentrar, respirar, fazer uma respiração longa, profunda, enchendo os pulmões, retendo um pouquinho, soltando bem devagarinho, cada um no seu ritmo. Vamos lembrar que nós estamos a serviço do Mestre e que ele nos inspire. Pensemos na nossa condição de peregrinos no Vale da Terra. Lembremos nossa meta luminosa de amor, compaixão. Unamo-nos num esforço conjunto para que possamos receber a ajuda dos que sabem e podem. Que sua força nos assista, seu amor nos envolva e sua sabedoria nos guie através dos minutos, dos anos, dos séculos, irradiando por todo sempre paz, amor e sabedoria para todos os seres. Todos nós sejamos auxiliados, que consigamos entender as mensagens dos nossos irmãos mais velhos, possamos ampliar nossas consciências. Para ajudar na evolução de nossos irmãos. Márcia, conseguiu? Vou deixar a Márcia por tua conta, Cris, você conversando com ela. Tá? Então, hoje estamos só nós, e é o tema tolerância. Hoje nós vamos começar o tema tolerância. E hoje de manhã tem mais uma lida, e eu vi que esse tema ele veio a calhar para a época que nós estamos vivendo, em particular, e que a própria sociedade teosófica também vive, né? Então, vamos tentar compreender com o coração essa dita tolerância, né? Que nós confundimos muito a tolerância, principalmente, imagine, o Leadbeater já no início do século falava que a tolerância era muito falada e pouco compreendida e pouco empregada, usada, né? E eu digo assim que nós continuamos. Essa fala dele é bem atual, porque naquela época ainda a comunicação não era tão, vamos dizer assim, tão pronta na hora como agora, né? Eu lembro quando eu era criança, ainda a gente ia saber das notícias meses depois. Mas hoje não, exatamente na hora que acontece, então nós temos muita notícia. Então, eu penso que a primeira atitude que temos que tomar é filtrar, é usar a viveca, é usar o discernimento que nós já estudamos, né? Não acreditar na primeira coisa que a gente tem já em primeiro.
Mas eu separei até, inclusive, nós vamos conversando, eu estou aqui com o nosso livrinho, né? O meu é esse, que o outro, o meu pequeno, já desmontou inteiro. E estou com a Senda do Ocultismo, que muitos de vocês têm. E estou com a Última Sofia, né? O editorial do Marcos Rezende. Não sei se vocês leram. Não, então a revista 101? É essa daqui. Tá, eu vou pegar, não li, eu só li os outros. Então, nós vamos, ele está muito assim, muito atual, tá? Porque aqui nós somos todos membros, né? Então, houve inclusive, muitos atritos por causa de parte até de política, mas é intolerância mesmo que houve. Então, vamos trabalhar isso para a gente não ser afetado, Carlos. Já admitiu, Carlos. Agora esse o Carlos eu vi. Aí você vê quando está, Cris? Que nem estava o Carlos? Não. Então, tá bom. Oi, Carlos, tudo bem? Começamos agora, Carlos. Vamos lá. Estava falando que hoje o Ricardo não está, porque ele tem uma outra reunião no mesmo horário, então estamos só nós. E também, só fazendo um resuminho, eu falei que aqui a tolerância, que a tolerância ela faz parte de um dos 6 atributos, né? Para quem está no caminho da senda. Viveka é o primeiro, né? Que é o discernimento, Vairaja é o segundo, Vairaja, Vairagia, Vairaja. Eu, como sou de português, não tem acento, eu vou para onde eu acho que está a sílaba tônica. Verdade. Então e daí vem esses 6 atributos, né? Que a gente chama até Shaktsapancha, né? Melissa, me ajuda aí na pronúncia. Ave Maria, logo para quem que ela foi? A gente está entendendo o que você vai estar falando, não se preocupe. Vou colocar aqui para vocês, que eu até separei aqui também, né? Então, aqui nós temos Viveka, Vairagya, né? Shaktsapancha, os 6 atributos... Shaktsapancha. Shaktsapancha. E Vairagya. Então, os 6 produtos mentais necessários para trilhar a senda, que são Zama, que é o domínio do pensamento, que nós já estudamos, Dhamma, domínio da palavra e da ação, o Parati, que é a tolerância. Tá? Então, nós estamos aqui, né? E eu digo assim para vocês que eu acho que as coisas acontecem certo nesse nosso estudo, nós não temos um horário, nós não temos um programa para cumprir, então nós estamos estudando, esmiuçando mesmo, né? E o Ricardo ainda, com o conhecimento dele, às vezes ele puxa outras literaturas, né? Que daí a gente amplia mais ainda. Então, eu acho que caiu bem certinho para aquilo que nós em particular, eu estou falando por mim, tá? Nós, em particular, estamos precisando no momento e como sociedade teosófica, né? Porque nós temos uma egrégora. Eu falo isso porque nós temos que cuidar da egrégora, tá? A sociedade teosófica, ela é para ser o farol que ilumina as novas gerações, né? Para um conhecimento, para a liberdade de expressão, para a liberdade de ação. Então, isso é a egrégora que vai emitir. Tá? Se nós não cuidarmos dessa egrégora, nós vamos emitir outra coisa. Se nós deixarmos que as nossas crenças falem mais alto, né? Nós temos que pensar no todo. Então, esse apelo aqui que eu vou fazer. Então, se vocês me permitem, eu vou ler o 40, né, do nosso livrinho, o parágrafo 40. Eu não falo a página do pequeno, porque eu estou com esse livro aqui. Tá? Deve sentir perfeita tolerância por todos,
e um sincero interesse pelas crenças daqueles de outra religião. Eles estão falando aqui de religião. Tanto quanto pela tua própria. Tia, desculpa. Eu ainda não tenho esse livro grande. Do pequenininho, você pode me indicar? Quem está com o pequenininho aí, tem a página? Regina. Pessoal, desliga o... É a Regina que está falando. É a Regina que está falando. Fala, Elaine, qual é a página? Quer saber qual é a página do pequenininho? Porque 64. 64, Regina. Tá bom, obrigada. Não. Então, começando. Deve sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pelas crenças daqueles de outra religião, tanto quanto pela tua própria, porque a religião dos outros é um caminho para o Supremo, da mesma forma que a tua. E para auxiliar a todos, deve a todos compreender, né? Então, a gente tem, é muito comum, a gente, por causa das nossas crenças, nós temos valores que são arraigados pela família, pela religião que nós crescemos, pelos valores da cultura em que nós vivemos, né? Da sociedade, da escola. Então, se a gente parar para pensar, são muitas crenças. E a qual que é necessária para mim agora, para a minha evolução daqui para frente? Será que muitas delas eu ainda preciso? Além disso, cada um de nós tem como é que eu vou dizer assim, tem um humor, né? Um é mais quieto, o outro já é mais, vamos dizer assim, luta por tudo que ele acredita, né? Mas como que a gente acha essa linha, que é muito tênue, da tolerância, com a gente também não fazer nada? Isso nesse livro da Senda do Cultismo, né? Eu acho que a Annie Besant que fala aqui no começo já, quando ela começa a tolerância, ela diz: eu suponho que a tolerância seja dentre as virtudes das mais faladas atualmente, naquela época, início do século passado, mas uma das menos praticadas, né? Não é aqui, acho que eu não achei interessante, mas não marquei, que ela fala justamente isso, que às vezes a pessoa confunde tolerância com ficar quieto, aceitar o outro, né? Ser capacho. Vamos falar, a tolerância está intimamente ligada à paciência, ambos se combinam em ação, né, Claurinda? Então, nós precisamos ter paciência para ser tolerantes. E temos que ter empatia também. Porque se eu não entendo que vamos falar da religião aqui que nós lemos. Se eu não entendo que a religião do outro é o caminho dele, né? É aquele caminho que ele tem que fazer, que não adianta querer trazer aqui para a sociedade teosófica, vamos dizer. Às vezes ele precisa, eu tive esse exemplo na família, sobrinho meu. Às vezes ele precisa de um Deus que pune, de um Deus que está vigiando ali, que não deixa fazer nada. Porque se ele tiver liberdade, ele vai para as drogas, vai para isso, vai para aquilo, né? Então, a gente não sabe quais são os motivos que levaram aquela pessoa para aquela crença, para aquela religiosidade. Talvez, no passado, nós também já tenhamos passado por lá. Então, se hoje a gente tem condição de participar de um grupo que faz reflexões, e uma das coisas que a Sociedade Teosófica me chamou a atenção na década de início de 90, foi justamente isso, foi a questão da liberdade de pensamento. Entende? Foi isso que me chamou a atenção. E eu acho que é isso que nós temos que cultivar dentro da Sociedade Teosófica, né? A tolerância é reconhecer
às vezes, a pessoa tem outra crença. Nós temos budistas, nós temos várias espíritas, temos irmãos de várias religiões espiritualistas que estão aqui, hinduístas, né? Então, e o terceiro objetivo, se não me engano, é o terceiro, da Sociedade Teosófica, é justamente o estudo das religiões, né? E da ciência comparada, né? É a comparação, fazer esse estudo. Então, eu digo assim, que já que a Clorinda perguntou, nós temos que ter paciência, por isso que vem primeiro discernimento, né? E desapego. Por quê? Porque eu tenho que ter discernimento, tenho que estar com a minha cabeça aberta para poder fazer. Se eu não tenho discernimento, eu não faço empatia, de poder entender o outro. Às vezes, é uma alma que está vindo, não teve as mesmas experiências que nós tivemos no passado, está vindo, é meio nova, não entende, ainda está toda apegada, né? Eu já passei por situação dessa, daí até bati palma para mim, porque foi uma lição que eu estava tentando fazer há muitos anos e não conseguia fazer, daí quando eu consegui fazer, depois que passou a situação, né? Né? Porque na hora que a pessoa começou a falar, a primeira reação, né? Daí eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e no 10 ainda não estava bem legal, eu continuei contando, né? E daí eu parei, fechei. Daí ela falou. O que eu via? Eu via uma pessoa se debatendo na minha frente, né? Daí eu falei, ela está com problema. E enquanto ela falava, eu conseguia até tirar das palavras dela, do que ela dizia, até o próprio problema dela. E como terapeuta floral, já vinha vindo até a existência, né? Mas lógico que eu não falei para ela, que aí seria demais. E aí eu falei, tudo bem, né? O que eu posso fazer? Posso abrir mão disso, mas não abro mão disso. Se isso é importante para você, então, né? Ficamos por aqui. Entende? Então, agora, o que é importante? A gente não procurar também, daí vem um outro exercício, depois desse do discernimento, da paciência, da empatia, é nós trabalharmos conosco. Não ficar remoendo aquilo. Porque aí a gente vai puxar um outro conhecimento que nós temos, né? É o conhecimento dos elementais, do primeiro reino, do segundo reino, do terceiro reino elemental. O que o segundo e o terceiro faz conosco quando nós baixamos nossa frequência e nos deixamos levar por pensamentos de mágoa, de raiva, né? Aquela coisa toda, de desilusão, de tristeza, né? E as formas de pensamento, tá? Então, nós temos todas as chaves na mão para que se a gente for até lá, né, a gente conseguir sair rapidinho, a gente conseguir dizer, eu estou aqui. Então, deixa eu sair daqui depressa. Porque nós ainda estamos, né? Nós ainda estamos fazendo esse trabalho. Então, eu acho que é importante, é muito importante que essas lições venham para a gente. Eu tenho um aluno que também, ele não é da Sociedade Teosófica, mas ele procura fazer o seu trabalho de evolução muito legal, e é também terapeuta, tudo. Daí ele fala assim, eu estou em dúvida, nessa confusão que está o mundo, eu vim aqui só para ajudar, eu vim aqui para aprender, eu acho que eu fiz coisa muito ruim no passado. Eu falei, eu acho que não dá para levar para esse lado, de que eu fiz coisa muito ruim no passado. Eu acho que a nossa lição é um pouco mais embaixo, digamos assim, um pouco mais difícil, porque não é escolher um lado, é trabalhar a tolerância. Porque para mim, a tolerância vem englobando todos esses outros conhecimentos que nós vimos desde que estamos estudando esse livrinho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fala.
Só para colocar que isso tudo que você estava comentando, eu achei interessante, porque você me fez um link de um livro que você trabalhou em podcast, que assim, eu acho que é um livro que toda hora eu revisito, que quanto mais, é sobre karma, né? Que quanto mais a gente acha que sabe sobre karma, a gente descobre que nada sabe sobre karma, pelo menos essa é a minha sensação, e de quanto a tolerância tem que ser exercitada, porque a gente não sabe por que a gente está aqui agora, né? Por que a gente está aqui nesse corpo, nessa família, nessa cidade, nesse país, nesse momento. E então é um aprendizado contínuo e a gente às vezes tem a tolerância porque os testes vêm aí, a gente nem sabe por que a gente passa pelas situações. E é muito difícil a gente saber exatamente como a gente tem que se posicionar, mas uma certeza a gente tem. A gente tem, um dos nossos corpos é a Atma, então a gente sabe a resposta, Sim. só a gente conseguir se conectar. Então, só Aham. isso eu queria colocar. Exatamente. E para a gente conseguir se conectar, não pode ficar lá embaixo, na raiva, né? A gente tem que sublimar o mais que a gente pode, né? Exatamente. Margarete. A tolerância, ela me fez lembrar de um estudo que eu estou fazendo, da ponderar sobre os opostos, o Sutra 34, né? Porque existem tantos pensamentos negativos, né, pairando em torno da gente devido a essa situação atual que o planeta está vivendo, né? Então, eu percebi que isso influi até, inclusive, na meditação. Sim. Eu lembro que facilitava mais, mas é como se você captasse, né? Então, e você vê que há um embate muito grande em religião, né? Pessoas falando de coisas que, para mim, não faz sentido, como aborto, alguma coisa assim, né? Que vai, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ponderar sobre os opostos, não só nos pensamentos, mas nos sentimentos, nas ações, né? Então, a gente, sendo tolerante, para mim, uma coisa tá junto da outra. Você para pensar, né? Você pondera, né? E é assim, você muda, né? Seus pensamentos negativos, que está vindo com tanta força, para o oposto. Né? Pensamentos mais elevados, ações mais elevadas, mais sutis, né? Mais puras, que é o que eu estou percebendo, que isso, se você não for tolerante, você começa a crescer a ira, né? Aquela raiva. Então, e também, assim, a mente ela fica alternando de um lado para o outro, então forma um círculo vicioso. Então, o que está faltando, que eu acho, né, que eu estou trabalhando nisso? A tolerância, eu acho que ser tolerante é estar em equilíbrio, né? Eu penso assim, então, a gente tem que fazer a parte da gente como? Na prática diária, né? Porque não adianta você ficar... A gente está estudando ótimo, as coisas que você está passando para mim, que a Melissa passou, né, e tal, mas a gente põe isso na prática diária e decidir o que é correto, né? Aí entra o discernimento. Isso, o discernimento. É isso aí. Melissa? Pode falar, Emanuel. Oi, posso falar? Não, se você quer falar, pode falar, Melissa. Não, é bem rapidinho, é que a palavra tolerância é do latim, né? Tolerare, alguma coisa assim. E é acolher o outro, dar suporte. Não é aguentar. Você fala, eu aguento, eu sou tolerante. Aguentar não é ser tolerante, é você acolher o outro como ele é, como ele se apresenta naquele momento. Porque a ação de ser intolerante é quando algo muito forte acontece, assim, uma ação do outro, né? Enfim, mas empatia também não é ser simpático, é você aceitar o outro como ele é, isso é ser empático.
Você não tenta mudar o outro, né? Entender por que que o outro está naquela situação, né, Melissa? Por que que ele não pensa igual a mim, né? Fala, Carlos. A respeito da tolerância, né? Como a Elaine falou também do karma, eu penso muito assim na questão do karma. Hoje, como a Artisa também falou, né? Tem gente que precisa de um Deus castrador para poder se comportar um pouco melhor, né? Ter atitudes melhores com relação aos outros. Então, assim, eu acredito que na lei de evolução. Então, se uma pessoa hoje ela rouba, né? Com certeza, numa outra vida, ela era um matador. Então, nessa vida, apesar da conduta dela ainda ser difícil para a gente entender, para algumas pessoas entenderem, ainda é melhor do que ela foi um dia. Sim, né? Com certeza. Então, a gente se colocar numa posição de humildade também, né? De não entender que a gente também está nesse esquema evolutivo. Então, e aí você também se autoaceitar, se autotolerar. Né? Se você hoje comete certos enganos, certos erros, que bom que você consegue observar que são erros e são enganos, né? Porque certamente em algum momento em alguma vida anterior, você nem sabia que aquilo era um erro. Você praticava sem saber o que era. Né? Então, é importante a gente ter essa noção de entender que também a gente está no esquema evolutivo e está nessa escada. Né? Sempre tem aquela ideia da escada, né? Todo mundo está no esquema evolutivo, então você tem que aceitar o outro como ele é, porque ele hoje é melhor do que foi um dia. E você também é melhor hoje do que foi um dia. Né? Então você tem que tolerar tanto as suas falhas quanto as falhas do próximo. Né? E ele com certeza um dia vai ser melhor do que ele é hoje. Né? Esse pensamento meu, eu tento tornar muito, muito recorrente, exatamente para aceitar o outro, não só tolerar, como disse a irmã Melissa agora. Que eu acho que isso é importante, né? Tolerar é uma palavra complexa, né? Porque, no meu ponto de vista, se colocar quase como no pedestal, às vezes, e falar, olha, eu tolero você aqui, né? Eu deixo você estar aqui porque, né, eu deixo você aqui. É o ego. Eu não estou deixando você aqui. Eu estou aceitando você aqui. Né? Eu aceito você do jeito que é e vamos seguir juntos. Né? Uma hora... Eu estou te aguentando. Eu estou te aguentando. A gente ouve muito isso de casais, né? Estou aguentando, né? Não tento... Não pode. E aí mal sabe que vai voltar numa próxima vida juntinhos, talvez, né? Até se aceitarem. Até se aceitarem. Até resolverem o problema, né? Elaine? Então... desculpe, Carlos. Não, era só essa interpretação que eu tenho da tolerância, que eu não consigo separar do karma, né? Entender que cada um está vivendo o seu ponto de evolução, né? E tem que aceitar o outro como é, porque um dia ele foi pior e um dia ele vai ser melhor, assim como você. Um dia foi pior e um dia você vai ser melhor. Com certeza. É isso. Elaine? Eu lembrei a sua fala, Carlos. Nossa, deu tanto insight aqui. Obrigada. Mas eu me lembro de eu não sei aonde foi que eu vi, mas eu vi um esquema falando como se quase fosse uma evolução da necessidade de religião, em que existem religiões que são muito castradoras, que focam muito no certo e no errado, como se fosse o início do nosso crescimento enquanto rumo à individualidade, né? A gente precisa de algo porque é certo que é errado, que a gente está muito perdido, a gente não sabe. Depois você tem muito... como se o conceito de Deus ou dessa absolutividade fosse ficando cada vez mais frouxo, porque aí cada um de nós a gente consegue entender o mundo de uma forma mais ampla. E aí quando você começa a entender essa sua fala, que não é tolerar o outro, é aceitar o outro, é entender que cada um está num momento, não adianta você explicar cálculo diferencial para uma criança de 4 anos, ela não está preparada, ela não vai entender. Então, não adianta você gastar seu tempo. Então, é ter tolerância, que nem todo mundo vai conseguir entender você, mas você pode tentar entender que o outro não está pronto ainda. E aí,
E com isso, também entender que cada um tem uma visão da divindade, cada um tem uma visão da sua evolução, e no final das contas é tudo igual. Quando a gente começa a comparar a religião, a gente vê que elas são muito parecidas, né? Quer dizer, então realmente é o que a gente estuda na teosofia, que esse conhecimento foi passado para a gente, né, pelos pitres, e aí a gente, que cada um num canto escreveu de uma forma, mas é tudo uma mesma coisa. Então, só para complementar que tua fala aí me deu 300 milhões de insights aqui. Então, aqui a gente vê que no livro aqui do Leadbeater e da Anivesa, na página 257, dentro desse tema de tolerância, o Leadbeater fala assim: muitos daqueles antigos romanos estão encarnados na Inglaterra. Vamos lembrar, início do século passado, né? Há muitas pessoas agora que são tolerantes com todas as formas de crenças, justamente porque não acreditam em coisa alguma. Então, foram aqueles romanos que faziam assim com o dedo, faziam assim, né? Elas consideram a religião uma fábula agradável. Esse não é o tipo de tolerância que almejamos. A nossa deve surgir do reconhecimento de que as crenças dos outros são também caminhos para o Supremo, né? Então, vocês vejam bem que fala tudo que nós falamos. E o que você falou aí também, Elaine, ele fala mais adiante. Os livros devocionais, escritos para o tipo de pessoa mais elevada, em toda a religião, são notadamente semelhantes, né? Então, isso para fechar, né, o que nós chegamos à conclusão aqui. E eu quero, assim, deixar bem claro que nós só vamos conseguir fazer isso quando nós trabalharmos discernimento, desapego, é o desapego das nossas crenças. E, principalmente, Margareta, que você falou, os opostos, o trabalho em cima dos opostos. Os antigos hermetistas, eles falavam que quem trabalha com os opostos torna-se sábio, porque ele não tem mais conflito interior. E tanto na astrologia como na numerologia, existe o trabalho de opostos, né? Então, na numerologia, inclusive, tem uma oposição muito forte, que é 1 com 2. O 1 é aquele que vai, eu vou, eu tenho que ir, é Marte, né? É Marte, eu tenho que ir, eu tenho que ir na frente, eu sou guerreiro, eu não aceito nada. E o 2 é o tolerante. Então, pessoas que têm esses dois elementos, digamos assim, no mapa, são as que têm mais conflito interior em relação a ser tolerante e ir em frente, defender suas ideias a todo custo, mesmo matando, né? Entende? De qualquer jeito. Então, mas isso nós, falando do karma, nós trazemos lá de trás. Esses nossos mapas, eles são o passado, não é o presente. Né? Está mostrando o que tem que ser trabalhado para que consigamos trabalhar. E eu gostaria ainda de dar uma lida aqui na astrologia. Esse eixo é 1 e 2, é visto como eixo, sim, Áries e Libra. Áries é, né, o Marte, é o que vai em frente, né? E Libra é o que pondera, é o 2. Tá? Então, vocês vejam bem que até nisso daí as duas ciências, digamos assim, falam a mesma linguagem, né? Então, o Marcos Rezende, ele coloca assim, há tempos, nosso país e o mundo têm sofrido os efeitos da divisão ideológica entre esquerda, direita, centro, etc. Agora, nós falamos bastante de religião, ele vai falar sobre o que está nos afetando, né? O discurso de ódio, partindo de qualquer lado, não somente aprofunda a divisão, como estimula a intolerância e termina com atos de vandalismo, tal como os vividos neste mês de janeiro de 2023, com a invasão da sede dos 3 poderes da República do Brasil e a destruição que se seguiu. A Sociedade Teosófica, há quase 150 anos, tem sido um espaço onde se proclama a unidade de toda a vida e o respeito às diferenças através da criação de um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raças,
de credos, de sexo, de casta, de cor ou de qualquer outra natureza. Ainda que na hora de exercer, e veja que isso, a tolerância aqui, é o primeiro objetivo da sociedade teosófica, né? Ainda que na hora de exercer o direito ao voto, tenhamos que escolher entre um candidato e outro, entre um partido e outro, porque tomamos lados, nos identificando e agindo de forma passional, criando divisão e antagonismo, certamente em todas as pessoas encontramos qualidades e defeitos, aspectos positivos e negativos, luz e sombra. Ao exercer nosso direito de votar, devemos sopesar tudo o que pudermos perceber quanto aos méritos e deméritos dos candidatos. Ele está falando o que aqui? Discernimento, né? Ponderar e decidir, respeitar o resultado que reflete a vontade da maioria. Já disse um mestre de sabedoria que o preconceito e a desconfiança são contagiosos. Assim, ao adotar lados, passamos a filtrar todas as informações que nos chegam, tornando-nos tendenciosos, vendo com as cores dos óculos que adotamos, como se tudo de bom estivesse em um lado e tudo de ruim no outro, numa clara distorção da realidade. Aqui, ele não está defendendo um lado, não está defendendo o outro. Eu espero que consigamos entender esse texto. Ele está dizendo o que acontece conosco quando nós nos atiramos de corpo, alma e tudo numa coisa e não entendemos o momento que está sendo passado. E qual o nosso papel, que já colocamos, nem que seja a pontinha do pé na senda, né? O dedão na senda, qual é o nosso papel dentro de todo esse contexto? E eu acho que todos nós passamos por isso, né? A radicalização é tão grande que aqueles que tentam não cair no jogo da propaganda e da mídia tendenciosa são chamados pejorativamente de isentões, que ficam em cima do muro, numa clara alusão a pessoas alienadas, que não se interessam pelos problemas do mundo. O cuidado de não se deixar contaminar pelo tendenciosismo que impera é definitivamente muito diferente da posição daqueles que não se importam com as mazelas que afetam o país e a humanidade. Então, o fato de você não ficar brigando direto, não quer dizer que você não está se importando com aquelas mazelas. Ele também não está dizendo que não é para você brigar por um lado ou por outro, pode, desde que isso não afete essa tolerância. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Quanto menos alinhados estivermos com qualquer posição ideológica, mais liberdade teremos para combater atitudes e não pessoas. Este, a rigor, é o maior problema das relações humanas. Em vez de tratar das atitudes, generalizamos quanto às pessoas, transformando as diferentes visões ou desentendimento em rixas pessoais. Isso eu sempre falo, é uma das coisas que eu aprendi na sociedade teosófica, e eu acho que é o, vamos dizer assim, talvez aquele ponto, né, que a gente, bem aquela linha, nós temos que discutir ideias, não pessoas. Porque existem pessoas boas em todos os lados, que a gente já... Qual é o que tanto um lado como o outro? Faz o quê? Eu escutei, eu não acredito que você pensa desse jeito. Né? Isso, porque os lados, na verdade, os extremos, os lados, eles meio que se comparam, eles ficam meio que juntos. Então, entra essa questão. Então, nós temos que cuidar, até por causa do nosso emocional, cuidar das nossas emoções. Ele não está dizendo, e eu também não estou dizendo, que é para nós não termos opções religiosas, opção de partido de futebol, opções de uma ideia, um idealismo, né?
como que deve ser a humanidade, né? Agora, até que nós que fazemos parte de uma egrégora, é essa a questão, né? Nós temos que trabalhar, porque só o fato de fazer parte da egrégora já mostra que nós estamos num ponto de evolução que podemos ajudar os outros. E quando a gente trabalha para a gente não criar elementais para ficar pulando nos nossos ombros, exatamente. Então, e quando a gente trabalha conosco, a gente já está fazendo isso. É o resultado do nosso trabalho conosco. Eu tenho uma irmãzinha que acompanha há muito tempo, onde ela falou que ela ia sair da sociedade teosófica, porque ela não fazia nada, ela só gostava de escutar, ela não dava palestra, ela não queria dar palestra, ela não queria fazer nada. Eu falei, não, você fica, né? Mas eu já mudei muito por causa da sociedade teosófica. Falei, se o fato de você ter chegado até aqui é porque você tem condições. Eu acredito piamente nisso. Eu confio tanto nos mestres que eu acho que o fato de, mesmo aqueles que não pensam iguais a nós, se eles entram, é porque eles têm que fazer esse trabalho. Tá? Já que o primeiro objetivo embasa tudo que se fala sobre tolerância, então eu acho que nós temos que realmente meditar em cima disso. E essa pessoa, ela está até hoje, né? Então, quietinha, no canto dela, né? Mas ela, cada vez que a gente se encontra, que tem oportunidade, hoje em dia se encontra virtual, né? Ela diz, ai, tio, ou então pelo WhatsApp, a gente bate papo, ela diz, ai, tio, quanto que eu aprendi, nossa, eu vou levar um aprendizado, eu sou outra pessoa, eu olho para 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? Então, ela não está cooperando com essa egrégora da sociedade teosófica? Claro que está, e muito. Aí é o resultado desse trabalho interior que ela faz. E quantos nós não temos, assim, de irmãos dentro da sociedade teosófica, né? E como tem aqueles bem ativos, né? Que dão palestras inspiradoras, maravilhosas, que devem continuar assim. Mas eu acho que também devem praticar o que falam, né? Então, daí ele vai adiante. Ser ativo em favor do bem não significa aceitar tudo e ser complacente, ó, porque nós falamos, com as situações de injustiças, abusos e opressões. Mas, a partir daí, levar as contendas para o plano pessoal significa estimular a cisânia, o ódio e a guerra. Porque daí, se você leva para o lado pessoal, você aumenta mais aquilo que você deve trabalhar dos opostos, né? Você está pendendo para um outro lado. Seremos nós capazes de perceber quando estamos sendo influenciados pela propaganda ou por fake news? Seremos nós meras ovelhas conduzidas em rebanhos dominados por políticos, líderes religiosos, influenciadores digitais ou quaisquer outros? Os tristes eventos ocorridos, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, com divisão na consciência que leva ao antagonismo e à violência, terminando com a guerra declarada, tal como ocorre atualmente entre Rússia e Ucrânia, e também em outras partes do mundo, é algo cujas origens e raízes devem ser encontradas dentro de cada um de nós. Sempre que estivermos a combater pessoas e não atitudes, eu acho que esse aqui é o ponto crucial do texto dele, né? Sempre que estivermos a combater pessoas e não atitudes, abrindo mão de nosso discernimento para nos alinharmos a correntes ideológicas, perdendo a isenção, que não deve existir quanto a atitudes desumanas e cruéis, mas quanto a lados gerados a partir de preconceitos. Então, o que nos leva a ser cegos, extremos? Porque nós estamos sendo levados pelos nossos
preconceitos, as nossas ideias já pré-concebidas. E aí nós temos que revê-las. O que ainda serve para mim? Então, esse é o... né? Na medida que somos capazes de perceber as tendências à divisão em nós mesmos e reconhecer a verdade essencial que é a unidade de toda a vida, que todos os seres encerram a divindade em seu sacrário, podemos atuar no mundo de forma harmônica e construtiva, respeitando as diferentes visões e modo de agir, sem preconceitos e sem criar divisões. Podemos nos tornar mais humanos e contribuir objetivamente para que os reais problemas sejam resolvidos, de modo que as divergências se solucionem benéfica e amistosamente. Não adianta culpar os outros, a responsabilidade é nossa. Então, eu penso assim, que às vezes a nossa meditação, a nossa oração, em conduzir um mundo melhor dentro da verdade, da justiça, né? Dessa ideia de que a sociedade teosófica sempre prega, né? Da liberdade de expressão, a gente pode fazer com a nossa mente, gente. Né? Não precisamos, às vezes, acusar fulano, ciclano declaradamente, pegar raiva daquela pessoa, porque aí, se eu pego raiva daquela pessoa, se eu acuso aquela pessoa diretamente, o que eu estou fazendo? Eu estou, nesse trabalho de opostos, eu estou puxando uma ponta da baixa frequência. Então, vamos pensar em termos mais gerais, mais elevados, colocar como ideais nosso, que é o ideal da evolução, é o óctuplo caminho do Sr. Buda, né? Que é o 8 na numerologia. Eu digo assim, desculpa falar da Carlos, o Carlos e a Margarete, o resto aqui conhece o que eu estou falando, a Regina também não. Né? Mas, porque o 8 liga o mundo espiritual com o mundo material, então é uma reta ação, um reto pensar, um reto saber. E se de repente eu posso guardar raiva por alguém, eu não estou tendo, mas eu tenho uma reta ação, essa raiva, eu estou gerando um karma no emocional, porque naquele mesmo livro que você falou, Elaine, que é o Karma e Dharma, da Annie Besant, que fiz o podcast, ela fala lá naquele livro que a gente gera karma no mental, no emocional e no físico. Então, no físico eu posso estar assim, ser honestíssimo, né? E, de repente, mas eu guardo dentro de mim, né, uma raiva enorme, né, do outro. A gente vê também isso muito, eu vejo, na questão de vegetarianismo e veganismo, né? A pessoa é vegana, não usa nada de animal, nada, mas ela tem, eu sei porque eu tenho uma amiga no Face, e até já fiz numerologia para ela e tudo, há muitos anos, mas ela tem um ódio grande, enorme, de pessoas que podem ser vegetarianas, mas tomam leite, vamos dizer assim. Sabe? Então, ela não está fazendo a rinça, né? Então, ela não consegue fazer essa tolerância, esse entendimento que aquela mesma pessoa que ainda não deixou de comer carne, que ela não está preparada, porque quando estiver preparada, a pessoa mesmo vai dizer, chega para mim, não consigo mais. Eu sei o que aconteceu comigo, entende? Tentei, voltei. Foi um dia que eu simplesmente parei. Tá? Então, e por que eu simplesmente parei? Porque eu já estava trabalhando com isso há muitos anos, questão de ahimsa, mas eu não estava, essa questão de, vamos dizer assim, só pelos bichos, eu estava numa questão de ahimsa, no amor universal, não sei se vocês estão entendendo. Tanto é que, para mim, sempre morei em prédio, né? E aqui também tem vizinhos do lado. Outro dia fizeram um baita de um churrascão aqui numa escola que tem atrás aqui, entende? Vem o cheiro.
eu não me importo. Eu cheguei naquele ponto assim que posso sentir cheiro de carne, posso, não sinto vontade, não sinto aversão, não sinto nada. Entende? E também não fico, esses caras, lá, malditos, fazendo xará. Não, deixa eles estão lá dentro. Né? Entende? Então, eu acho que, citando esse exemplo do vegetarianismo também, do veganismo, porque em todos, se a gente olhar, não é só religião e política, é em todos os aspectos da nossa vida. Né? Nós estamos aqui já quase terminando, eu não escutei, não vi a vozinha da Águida, da Claurinda, se elas querem falar alguma coisa, da Cris. Eu tenho para falar que até aquela palestra de domingo passado lá, do Marcos com o Eduardo, foi sobre isso, né, Tia? Sobre não se contaminar. Eu não consegui ver ainda. É fantástica. Eu adoro o Marcos. Uhum. Então, eu acho que ele tem uma maneira muito simples de falar e explicar. E a gente se contamina, né, Tilza? Não tem como... Talvez a gente não tenha se contaminado como outras pessoas, mas eu me coloco, né? Eu me coloco nisso. Eu me contaminei. Sim, não, eu também. Quem não se contaminou? E aí você fica com aquele anjo e demônio aqui, né? Que é você mesmo ali. Não, você não pode. Aí tenta exercer o que a gente aprende na sociedade teosófica, né? E saber que não está nas nossas mãos, né, Tio? A gente tem a pretensão de achar que nós somos certos e tem que ser assim, né? E tá, infelizmente ou felizmente, tanto ele ou tanto outro, falando de política lá, exercendo o papel de presidente, ou que estava ou que está, é um agente do karma, tanto que estava quanto que vai o está agora. E a gente tem a pretensão de achar, claro, com as nossas convicções de um ou de outro, ou de qualquer outro que for entrar lá no futuro, ou qualquer outro que já passou ali, a gente tem as nossas convicções, as nossas opiniões, e a gente se revolta e a gente esquece que isso é um agente do karma. A gente estuda tanto isso e cai nessa armadilha. Cai. Exatamente. Mas a gente cai justamente para isso, para aprender. Entende? Senão que a gente, porque o bom da história, eu digo assim que o Deus Criador, né, o primeiro Logos lá, e depois os outros, né, vem depois o segundo, o terceiro Logos, aí com todos os anjos, com todos, né, que compõem aí o nosso universo, eles são tão bons, né? São tão humildes, tão bons, que eles nos permitem aprender dessa forma. E eu vejo assim, não estou num quadro aqui para fazer para vocês o desenho, mas eu vejo assim, a gente vem, de repente a gente faz uma coisa, reflete, de repente a gente... Mas quando a gente pode, né, cair, vamos dizer, continuar, mas a gente não vai muito mais tempo naquela... De repente a gente já percebe que o discernimento gera discernimento, né? Daí a gente já percebe, a gente já vai de novo, reflete, opa, e cada vez menos vai diminuindo essa distância de não refletir, empurrar com a barriga, sendo levado pelas energias do ambiente, da coisa, que a gente chega num momento que a gente que nem a gente para refletir. A gente para e diz, mas e eu? Agora, o eu aqui não é o eu de ego. O que eu estou fazendo comigo? E saber, assim, né, Tisa, que a gente, essa energia toda coletiva aí que tá, sabe, de ódio, não estou falando só do Brasil, estou falando no mundo inteiro, cada país com seu problema, né? E a tolerância em todos os sentidos, porque eu sou uma pessoa intolerante, né? Então, eu batalho o tempo todo com isso. E a questão do veganismo também é uma coisa que eu não discuto sobre isso, sabe? Mas antigamente as pessoas vinham falar para mim assim, tá escrito na Bíblia que o animal foi feito para comer, aquelas coisas ignorantes.
Hoje em dia, com o conhecimento, ele liberta a gente, tira mesmo, o conhecimento tira a gente do véu da ignorância. Porque hoje eu consigo ficar olhando para cada vez. Não pode que ela faz, Cris, o teu áudio está... Acho que a tua conexão pegou. Ela vai cair. Oi, Cris. Voltou? Voltou? Não, acho que ela... Mais ou menos. Mas é o seguinte, eu vou pôr a Águida aqui para falar, que está pedindo, e depois, quando melhorar a tua conexão, você volta a terminar teu... Fala, Águida. Realmente tem muitas coisas aí, né, para a gente pensar. Mas uma coisa bem importante, assim, que eu vejo em tudo isso é aquela questão, assim, que a gente faz com as crianças. Você não deixa de amar uma criança porque ela teve uma atitude que não está legal, né? Por mais que você tenha ensinado e, enfim, e ela fez, você não deixa de amar. É a atitude dela daquele momento que você não está concordando. Então, eu acho que essa questão também eu penso de um jeito, outras pessoas pensam de outro, mas a pessoa continua. A atitude, a escolha dela naquele momento não foi a minha. Eu acho que essa é uma tolerância, né? E não o simples aguentar. Eu acho que o aguentar não se sustenta. A tolerância se sustenta. Sim. Né? E porque, às vezes, amar é bem difícil, né? Amar não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas é um caminho. E uma coisa que eu também não me agrada, assim, sabe? Eu tenho dificuldade nisso e procuro não fazer isso. Não estou ainda na fase de fazer isso. Eu achar que, assim, por exemplo, uma pessoa que professa uma religião, que como é que eu vou dizer? É aquele caminho do Deus julgador, né? Do Deus que pune, punitivo. Eu não estou mais evoluída do que ela porque eu não concordo com aquilo, sabe? Eu acho assim meio arrogante isso. Eu não gosto de... eu não tenho, acho que não tenho não é esse direito, eu não sei me expressar como deveria, mas ela tem a liberdade dela de estar ali. Se está fazendo bem para ela, está fazendo bem para ela. Mas eu não me acho nem mais nem menos, não é por isso que eu já estou mais evoluída do que ela, não sei, de repente em outras coisas, ela está muito mais evoluída do que eu, sei lá. Com certeza, com né? certeza. A gente não Então, pode mensurar isso. Não, acho que não é uma coisa para mensurar, né? E só para dizer, Carlos, eu gosto muito da tua fala. Das tuas falas. Obrigada. Cris, voltou? Vamos ver se a Cris voltou. Não, era isso mesmo, Tia. Tá. Para completar. Então tá bom. Posso falar? Pode. Não, eu estava aqui fazendo uma reflexão, né? Sobre a tolerância e o oposto da tolerância, né? A intolerância, né? Então, como a intolerância a gente vê que deixa a gente muito inflexível, né? Muito duro, muito insensível, né? Então, nossa, e a tolerância é aquele lado que harmoniza, né? Deixa tudo harmonioso. Então, é isso que eu estava refletindo, né? Do tema hoje, né? Sobre a tolerância. Então, né? Com as palavras que todos trouxeram, assim, acrescentam muito, né? Que a escolha, tudo é escolha, para a né? gente pensar, né? E o momento está aí, né? É o momento que está no mundo, é o momento também da sociedade teosófica. Tanto é que o Marx fez o editorial e parece que ele fez o programa de domingo, né? Então, é nesse sentido de... Você veja bem que a sociedade teosófica trabalha tanto a tolerância e a liberdade de expressão, que ela permite que mesmo quem fale mal dela continue na sociedade teosófica, né? Se vocês forem observar. Então, eu acho assim que e nesse ponto, o Marcos, ele
ele trabalha para que isso seja respeitado, né? E eu também, igual pegando o gancho, eu sei que nós já passamos um pouquinho, mas mais 3 minutinhos. A da Águeda, eu lembro também, nós estávamos em Aracaju, né, na escola de verão, daí aconteceu lá um negocinho lá, que uma irmã chegou e me procurou, e falou, o fulano, eu descobri que ele fez isso, fez isso, fez isso. Eu achava, tinha ele em grande conta, não sei o quê. É aquela coisa quando a gente coloca alguém no pedestal. Esse é o problema, né? Então, a gente deve ter ideais, e não pessoas que a gente acha que são, né, deuses. Aí ela falou, eu acho que eu vou sair da sociedade por causa disso. Daí eu falei, eu acho que eu fui tão iluminada, que a gente tinha saído de uma palestra tão maravilhosa aquele dia. A Celia estava ainda assim, estado de... Aí eu falei para ela, olha, fulana, você já parou para pensar que eu usei esse mesmo, eu peguei com você, Águeda. Uma mãe, o filho, ela condena o filho por ele ser drogado ou vender droga, mas ela não deixa de amar o filho. Daí ela parou, assim, eu falei, não, nós tem essa ação, vamos pedir para que ele reflita, pense, né? Mas é uma atitude, quantas atitudes boas ele já fez, que você tem essa consideração por ele, né? Daí ela parou, daí passou mais uns dias, ela chegou e falou, sabe que eu pensei, refleti, realmente, mas aquele dia caiu para mim, assim, também, de uma forma que eu fiquei refletindo também sobre isso. Então, acho que não foi só eu falando para ela, veio para ali. E eu uso isso, eu uso direto, sabe? Cada vez que vai ter que trabalhar com os opostos, naquela reflexão que a gente faz diária, eu digo, opa, né? Realmente, é isso daí, tá? Porque às vezes até filho tira a gente tanto do sério. Fica lá, longe de mim. Fala, Elaine. Elaine que levantou Só a para mão. complementar rapidinho, porque é uma coisa engraçada. A gente, nessas situações, a gente se percebe, a gente repara que a gente é humano, né? A gente tem 7 corpos, e um deles é a nossa essência humana. E aí a gente percebe que a gente erra, porque a gente é humano, a gente né, briga, e depois que bom, né, que a gente pode parar e pensar, refletir e falar assim, quanto a minha vista está sendo ofuscada, né? O quanto eu não estou percebendo a realidade que me cerca. Mas tudo bem não perceber, a gente está aqui para aprender, né? Quanto a gente erra. Não. E que bom, né? E que bom que a gente já está aqui. Mais alguma coisa? Olha, achei sensacional a nossa fala. Ficamos só no 40, né? Vocês viram? Ficamos só no parágrafo, né? Mas quem tem o livro, eu indico que vocês, conforme der tempo, eu vou postando trechos desse comentário aqui da Nibesa e do Lidibiter ali no nosso grupo também, tá? Margarete, se quiser postar, você também faz esse trabalho de postagem, quiser colocar ali dos opostos também, vocês que estão trabalhando, né? Coisa pode fazer, que tudo isso ajuda a gente todos os dias, né? Eu resolvi colocar as meditações diárias ali, porque eu estou compartilhando em outros lugares também, que aquilo nunca é demais para a gente olhar, porque às vezes cai certinho para a gente, eu digo, meu Deus, e relembrar, né? E relembrar, tá bom? Tá? Um beijão bem grande. E a nossa próxima hoje é dia, deixa eu ver, 3º domingo, março, vai ser dia 19, né? Próximo domingo é 12, então dia 19 nós temos o nosso encontro do estudo, que vamos ver o 41. Daí o Ricardo 41. Vai estar com a gente. Tá, né? Tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, queridos. Bom final de domingo. Bom domingo. Bom final de domingo. Espera aí. Tchau, não, eu vou fechar. Eu sempre esqueço de fazer esse encerramento aqui. Tchau. Tchau. Vamos respirar profundamente.
agradecendo todas as inspirações, os links que nos foram dados para que nós continuemos pensando, trabalhando neles, trazendo a luz de Átimo, Budi, Manas, no nosso coração. Guardemos silêncio nos lábios, amor no coração e paz na mente. Que as sementes aqui colhidas sejam amanhã os frutos de nossas vidas. Que juntos possamos sempre ser uma fonte de inspiração nas trevas. Que nosso viver seja a realização do Dharma, nosso renascer um esforço de libertação, nossa morte uma porta para a iluminação. Nosso retorno, a testemunha da compaixão universal, do amor que sempre vence. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Que possamos levar essa energia a todos os nossos amigos, familiares, expandir para o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, o planeta inteiro. Perfeito. Deu? Tchau, gente. E se Obrigada, quiserem Tirza. compartilhar, podem Não sei, compartilhar até lá no grupo, tá? Que vocês encontrarem em relação ao tema. Bom? Será sempre bem-vindo. Obrigada. Nada, beijo para vocês. Namastê, Tchau. até a próxima, queridos. Obrigada. Até a próxima.